Olá pessoal! Estamos aqui mais uma vez juntos para estudar um pouco mais para a nossa prova do PMP. Hoje vamos falar sobre o tópico de escopo. Vamos fazer exatamente como o padrão anterior, com 5 questõezinhas de escopo. Eu leio as perguntas, vocês param o vídeo, respondem as perguntas, depois dá play de novo que a resposta vem logo em seguida. Vamos lá? Questão 1. Jonas é um novo gerente de projetos em sua empresa. Ele te conta que está muito cansado, tentando diariamente evitar mudanças no projeto. E ele te pede um conselho. O que você diria para ele? Opção A. Eu iria dizer que ele está correto, que se deve evitar todas as mudanças no projeto. Opção B. Eu diria que mudanças em projetos são inevitáveis. É justamente por isso que devemos executar o processo controle integrado de mudança. Opção C. Eu diria que mudanças em projetos são inevitáveis. Sendo assim, deveria gastar menos tempo com isso, deixando que aconteçam naturalmente. Opção D, nenhuma das respostas acima. Para o vídeo um pouquinho, só para vocês responderem. E vamos lá. O foco dessa questão aqui é a questão de mudanças. Quando ele fala que ele está gastando muito tempo para evitar as mudanças no projeto, ele está te contando uma coisa que não é muito legal, porque assim como diz aqui na opção B e na opção C, as mudanças no projeto são inevitáveis, isso está escrito abertamente no PMBOK. Sendo assim, a opção A está incorreta, por quê? Ele fala que você deve evitar todas as mudanças no projeto. Não, as mudanças são inevitáveis, elas vão acontecer. Se elas vão acontecer, a opção A está errada. Vamos ver a opção B. A opção B fala que as mudanças são inevitáveis. Ok, isso está correto. E é justamente por isso que devemos executar o processo controle integrado de mudanças, sim. É exatamente isso. Todas as solicitações de mudança, elas podem começar numa conversa, de uma modo informal e tudo mais. Mas o que você não pode fazer com que apenas uma solicitação de mudança, verbal, simples, seja aplicada. Que uma solicitação de mudança que não passou pelo processo controle integrado de mudança, seja aplicada ao projeto, à linha de base ou a qualquer área do seu projeto. Por quê? Porque você precisa de um controle. Você precisa saber o que foi solicitado, o que se modificou, como está esse escopo. Você não pode permitir que o escopo seja alterado sem que haja um procedimento padrão, onde você possa criar um rastreamento dessa modificação. Sendo assim, a opção B é a correta. Você não pode evitar as mudanças e todas elas precisam passar pelo processo integrado de mudanças. Se você for olhar a opção C, ela fala mais ou menos ao contrário. Ela diz que mudança é inevitável. Ok, está correto. Porém, ele fala que você deveria gastar menos tempo com isso e deixar que elas simplesmente aconteçam naturalmente. Não, você não pode permitir que aconteçam naturalmente. As mudanças elas não podem simplesmente acontecer, elas têm que ser formalmente conduzidas pelo projeto. Sendo assim, a opção B é correta e você precisa do controle integrado de mudança para aprovar ou rejeitar qualquer solicitação de mudança antes que ela seja posta em prática. Questão 2. Qual opção seguinte faz parte do processo controle de escopo? Opção A, assegurar que todas as propostas de ação preventiva sejam processadas através do processo realizar o controle integrado de mudanças. Opção B, assegurar que todas as propostas de ação corretiva sejam processadas através do processo realizar o controle integrado de mudanças. E opção C, assegurar que todas as mudanças solicitadas sejam processadas através do processo realizar o controle integrado de mudanças. Opção D, todas as anteriores. Para um pouquinho o vídeo para vocês responderem. E vamos lá. O foco da questão aqui é o controle de escopo. O processo de controle de escopo, ele tem um foco na ideia de que você tem uma linha de base e você não vai ficar alterando essa linha de base a menos que passe pelo processo formal do processo de controle integrado de mudanças. Você não pega apenas indicações, orientações ou sugestões e aplica ao projeto. E o controle de escopo, ele tem o objetivo de ter a certeza de que você está seguindo a linha de base. É sempre verificando o que está sendo executado com o que foi solicitado, o que está registrado na linha de base. Sendo assim, ele faz com que nenhuma alteração, ação preventiva, ação corretiva, qualquer solicitação de mudança ocorra sem que antes passe pelo
processo realizar o controle integrado de mudanças. Ou seja, a opção correta é a opção D. Sendo que uma outra observação muito interessante, as propostas de ação preventiva e ação corretiva, ambas são solicitações de mudança, ou seja, a A e a B estão contidas na C, sendo assim, todas as anteriores são corretas. Uma coisa importante aqui é que o controle de escopo ele tem o foco de não permitir que haja a distorção de escopo, o que também é conhecido em inglês como scope creep, ao ponto do projeto não ficar tão diferente do que ele foi planejado originalmente, que ele já não atenda mais a TAP ou o próprio linha de escopo original. Questão 3. Qual o nome do processo usado para determinar, documentar e gerenciar as necessidades das partes interessadas e requisitos para atender os objetivos do projeto? Opção A, coletar requisitos. Opção B, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Opção C, identificar partes interessadas. Opção D, nenhuma das respostas assim. Separe os segundinhos para responderem as questões. É a questão. E vamos lá. O foco da questão aqui é saber o nome de um processo. As 3 opções são nomes de processo, então a gente começa bem. Mas o que é esse processo? O que esse processo faz? Determina, documenta e gerencia as necessidades das partes interessadas e requisitos para atender objetivos do projeto. Se ele determina, documenta e gerencia necessidades e requisitos, ele não vai fazer parte de identificar as partes interessadas. Eu não estou identificando as partes interessadas, eu estou identificando os requisitos delas. O foco do processo é identificar os requisitos, é determinar os requisitos, documentar os requisitos, gerenciar os requisitos e necessidades. Quando eu tenho a palavra de determinar, ele não é exatamente a parte do gerenciar. É mais algo na área ainda, na etapa ainda de planejamento. Sendo assim, a resposta correta é A. Quando eu coleto os requisitos, eu estou determinando, documentando, estou gerenciando ali as necessidades das partes interessadas e os requisitos também, para poder criar o escopo do projeto. Porque as necessidades das partes interessadas definem o escopo. Sendo assim, a resposta correta é coletar os requisitos. Ok? Questão 4. Jonas estava confuso sobre o processo criar EAP. Como você poderia auxiliá-lo? Opção A. Criar EAP é o processo de criar as entregas que estão sempre no nível mais baixo do EAP. Opção B. Criar EAP é o processo de identificar todas as entregas em uma lista, sendo ou não no formato de uma decomposição hierárquica. Opção C. Criar EAP é um processo onde você decompõe as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e que sejam mais facilmente gerenciáveis. Opção D. Nenhuma das anteriores. Alguns segundos para responder. Vamos lá. O foco da questão aqui é o processo criar EAP. O que o processo criar EAP faz? Vamos analisar a questão opção por opção. Na opção A, ele fala que é criar as entregas. E as entregas estão sempre no nível mais baixo da EAP. Então, esse sempre matou bastante. E não necessariamente é criar as entregas, né? É fazer a decomposição. Esse é o foco da EAP. Vamos lá. Ou seja, a opção A está incorreta, porque não necessariamente as entregas são o nível mais baixo da EAP. Pode ser o pacote de trabalho, ou o nível mais baixo da EAP sempre diferencia de acordo com o tamanho do projeto, a necessidade de especificação ou detalhamento do próprio projeto. A opção B fala que é o processo de identificar todas as entregas, você está identificando as entregas em uma lista, ok, sendo ou não no formato de decomposição hierárquica. Não, essa parte destruiu a opção B, porque você precisa, a EAP é uma árvore. Você pode não colocar ela como um desenho, não como um diagrama. Você pode colocá-la como uma lista. O EAP pode ser uma lista, porém precisa necessariamente ter uma estrutura de decomposição hierárquica, o que a opção B está dizendo que não precisa, ou seja, a opção B está errada.
Vamos analisar a opção C. É um processo onde você decompõe as entregas, ok, e o trabalho do projeto, ok também, em componentes menores e que sejam mais facilmente gerenciáveis. Sim, essa é a opção correta, é a opção C. Por quê? Porque a P, ela tem a intenção de você conseguir entender o seu projeto, ver o panorama geral, né? E para você ver o panorama geral, você pega do início do projeto, que é lá o topo da EAP, e você vai decompondo, 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 até o momento que você consiga entender tudo que você tem que fazer no seu projeto. Você não pode especificar demais, da mesma maneira que você não pode especificar de menos. Você tem que manter ali o seu panorama geral. Você tem que manter o seu controle naquele panorama geral. Você tem que manter o projeto sob controle, entendendo qual é o próximo passo, aonde você está e qual é o próximo passo dentro daquela estrutura hierárquica. Questão 5. Jonas precisa da sua ajuda para entender a diferença entre o processo validar o escopo e o processo controlar a qualidade. Como você poderia ajudá-lo? Opção A. A diferença é que o processo validar o escopo está focado em aceitar as entregas, enquanto que o processo controlar a qualidade está focado em como a entrega atende os requisitos da qualidade. Opção B. A diferença é que o processo controlar a qualidade está focado em garantir o nível em que a entrega atende aos requisitos, enquanto que o processo validar o escopo faz a validação da linha de base do escopo com as partes interessadas. Opção C. Ambos processos têm o mesmo objetivo. E opção D. Nenhuma das anteriores. Alguns segundos para responderem. E vamos lá. Essa questão ela é bem legal, porque é uma coisa que gera bastante confusão nas pessoas e até gerava em mim também no início. Validar o escopo e controlar a qualidade. Eles são processos diferentes, eles têm focos diferentes, tanto que uma é na área de escopo e outra na área de qualidade. Sendo assim, a opção C, que fala que ambos os processos têm o mesmo objetivo, está equivocado. Porém, vamos analisar A e B. Já que a gente começou pela C, vamos para B. A diferença é que o processo controlar a qualidade está focado em garantir o nível em que a entrega atende ao requisito, enquanto que o processo validar o escopo faz a validação da linha de base. Confesso que no início eu achava que era isso. Validar o escopo era validar o que a gente está definindo como escopo. Lá no início eu achava isso, mas não é. Validar o escopo é outra coisa. Quando você está validando o escopo, você está tendo certeza que a entrega foi aceita. Sabe quando você vai fazer uma entrega e o cliente ele assina um documento dizendo que aquela entrega foi realizada, aquela entrega foi aceita. Ou seja, a opção A fala isso, olha, validar o escopo, aceitar as entregas. O foco é aceitar as entregas, sim. O foco do validar o escopo é aceitar as entregas. Enquanto que o controlar a qualidade está focado em como a entrega atende os requisitos da qualidade. Se ele está ou não dentro do que a gente definiu que é a qualidade. O que a gente definiu dentro do nosso escopo? Exatamente isso. A opção A está correta. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo que eu tento esclarecer da melhor maneira possível. Bem, essas são as nossas questões e essas são as nossas respostas. Agradeço pela atenção, agradeço pelo carinho e voltem para o próximo vídeo. Até mais, pessoal!